Bem, meus amigos do Questão de Ordem, hoje nós vamos conversar com ela, que hoje ela é assessora parlamentar, mas ela tem uma grande virtude na vida dela, porque ela é uma mãe atípica. Isso mesmo, né? Ela é mãe de uma criança portadora de TEA, que é transtorno do espectro autista, é o Luiz Henrique, que ele tem 9 anos. E ela vai conversar um pouco com a gente a respeito dos aspectos familiares, daquilo que envolve uma família com uma criança atípica, o desafio de ser uma mãe atípica, e assim, é muito bacana porque ela é muito estudada sobre o assunto, ela sempre corre atrás de informações, e, bom, sem mais delongas, Dani, né, vou chamar de Dani, que prazer poder estar conversando sobre esse assunto, que é muito importante que as pessoas entendam com profundidade essa missão que Deus te deu, que é ser uma mãe atípica. Muito obrigado aqui por esse prazer de poder conversar com você. Júlio, muito obrigada pelo convite. Realmente essa questão eu entendo que foi uma missão que Deus me deu, então é um propósito, é uma bandeira, e se Ele me deu essa missão é porque Ele acha que eu tenho condições e cabe a mim me capacitar para lidar com isso. Ouvir você falar é até emocionante, porque você não encara isso como um peso, né? Como uma coisa que veio para te punir, um castigo, a gente imagina das dificuldades, né, que você tenha, você e o Jonas, seu esposo, que vocês passam no dia a dia, os grandes desafios, mas que legal ouvir de você que assim, que é uma missão que Deus te deu e você está pronta para poder cumprir essa missão. Parabéns, Dani, que legal. Obrigada. Bom, Dani, vamos começar. Como é definido o transtorno do espectro autista, né, o TEA, e hoje, por que fala em espectro especificamente? Então, espectro, porque são variações de sintomas, nenhum autista é igual ao outro, então eles vão ter sintomas e níveis de suportes diferentes, por isso é um espectro. Tá, e quais são esses níveis, assim, que dentro do que você conhece, obviamente, assim, que entendam, né, os nossos espectadores, que ninguém vai falar aqui da questão médica, clínica, científica, porque não temos habilitação para isso. A Dani é uma mãe atípica, ela não tem habilitação para isso, mas a gente vai falar das questões do dia a dia familiar. Isso. Quando o Luiz Henrique foi diagnosticado, em setembro de 2019, na verdade, em 2018, perdão, a gente ainda tinha as classificações como autismo leve, moderado e grave. Hoje, a gente denomina como suporte 1, 2 e 3, que é quanto menor, né, tipo nível 1, ele exige um nível de suporte menor. Nível 2, ele tem um suporte substancial moderado, e o nível 3 exige um suporte muito maior para os desafios do dia a dia, no caso do que é esperado para o desenvolvimento dele. Luiz Guilherme é nível 2. Nível 2. Nível 2, tá. Estudos internacionais, eles estimam a prevalência em torno de 1 a 2% da população. Qual é a prevalência aproximada? Os números parecem ter aumentado, né? Eu estou te perguntando isso porque você estuda, né? Você, desde que você se tornou uma mãe atípica, você, através de conversas informais que tivemos, você sempre colocou que você busca informações a respeito desse transtorno que o seu filho ele sofre. O que você tem a dizer a respeito dos números terem aumentado substancialmente de anos para cá? Depois de ler muitos livros, né, sobre, assistir palestras de neurocientistas, assistir palestras de neuropediatras especialistas em autismo, a maior prevalência ainda é causa genética, então às vezes os pais já são, ou os pais só pontuam muito, mas não chegam a fechar o diagnóstico, então os pais, avós, tios, alguém ali na família tem uma carga alta, geneticamente, que poderia ser um autista, e essa carga traz a consequência para um filho ter, né, porque a criança acaba somando o suficiente para estar dentro da classificação, e eu digo que isso é difícil pontuar se for o nível 1, né, o nível 1 vai precisar passar por uma avaliação muito criteriosa para ter certeza que ele atende todos os pontos e ser considerado uma criança com autismo. O nível 2 e o nível 3 está muito presente no comportamento.
né? Meu filho foi fechado na primeira consulta com o neurologista. A gente tem mães de nível de suporte 1 que está há meses, anos, passando com o especialista esperando um diagnóstico. Mas quando está muito presente na característica, um médico especialista fecha em pouco tempo, né? No caso do Luiz Henrique, foi primeiro avaliado pela educação e depois com o relatório da educação, na primeira consulta com a neuro, através do relatório da educação, e observar ele numa consulta de 20 minutos, eu saí de lá laudada. Então, o nível 2 e o 3 está muito presente no comportamento deles, porque nem todo autista ele precisa de um tratamento clínico, a maioria é apenas comportamental mesmo, é psiquiatria e terapias. E eu acredito que está subindo pelo nível de informação, então a gente sempre teve, mas hoje a informação tem trazido a mais. Acredito que nós temos sim diagnósticos precipitados para autistas de nível 1, como a gente tem uma geração que viram pais e mães numa idade mais avançada, essa também é uma probabilidade maior da criança vir com autismo. E tem outras causas sendo estudadas ainda, né, como causas externas, mas os estudos ainda apontam que é genético. E você deu uma pincelada, mas assim, vamos falar do Luiz Henrique. Luiz Henrique, a escola te chamou, né, sobre a questão comportamental, e aí você marcou uma consulta com o neurologista. Conta um pouquinho mais para a gente, como que foi diagnosticado, como era o comportamento dele na escola, que levou a direção da escola a suspeitar e te chamar. Isso, então eu sempre fui uma mãe CLT, Luiz Henrique foi para o berçário aos 6 meses, né? Acabou minha licença maternidade, ele voltou também para a realidade, foi para a escolinha, eu voltei a trabalhar, até ele completar 2 anos, todas as avaliações no berçário e na creche eram de uma criança acompanhando o desenvolvimento das outras. Ele completou 2 anos no mês de fevereiro, no mês de maio teve uma reunião de pais, e a professora pediu para conversar comigo após a reunião. Então, as características que mais chamou a atenção dela e que ela me pontuou. Luiz Henrique não se aproximava mais das rodas de histórias, ele ficava longe, a sala toda ali reunida para ouvir a historinha, e ele ficava em outro canto da sala. Quando acabava a história, ele ia lá, só pegava o livro da mão da professora, ele mesmo ia para o cantinho da sala e folheava aquele livro sozinho. Toda segunda-feira a professora perguntava: quem a mamãe cortou as unhas? E as crianças de 2 anos já iam todas mostrar a mãozinha para a professora, tinha cortado as unhas. Luiz Henrique não ia. Chamava ele pelo nome, ele estava demorando para olhar. Você chegava perto dele, ele começou a evitar o contato visual. E ele começou a girar muito em volta de si próprio e ficar muito fixado em todos os objetos que giram. Ventiladores, carrinho. Então ele pegava o carrinho e não brincava com o carrinho de maneira funcional. Ele virava o carrinho com as rodas para cima e ficava girando as rodas. Isso era uma escola particular? Não, ou era uma escola pública? Do município de Barueri. Então a gente teve aí uma atenção muito especial da professora, né? Sim. Isso aí, ela prestava atenção, cumpriu o papel dela como uma pedagoga e até, de certa forma, até uma psicopedagoga, né? Para ela notar todo esse comportamento dele e poder facilitar para que você pudesse correr atrás de ajuda, né, Dani? Sim, e ela ainda teve todo um cuidado de saber como que eu ia receber isso, então ela ainda comentou assim: olha, mãe, eu tenho uma filha com deficiência auditiva, será que o Luiz Henrique está ouvindo bem? Porque ele realmente não está mais atendendo quando a gente chama ele pelo nome. Então, para não ser tão direta para mim de que ela estava desconfiada do autismo, eu falei para ela que eu ia verificar, que eu ia pegar férias junto com ele no recesso de junho, e eu ia observar melhor e que eu ia atrás de um profissional. Aí, chegando em casa, eu já fui consultar o Google. Aí o Google já trouxe, né, que todos aqueles pontos eram de um possível transtorno do espectro autista. E no neuro, como é que foi chegar no neuro e após o diagnóstico, o que o neuro fez de exame, como é que foi esse processo? Então, a educação ainda foi muito importante, porque aí eu voltei na escola, depois falei para ela: olha, eu fui consultar na internet, eu acho que meu filho é autista. Ela falou assim: mãe, aqui em Barueri, a Secretaria da Educação tem um departamento de educação especializada. E se a senhora solicitar através de formulário, pode vir uma especialista aqui fazer uma avaliação do Luiz Henrique. Eu falei: então eu quero. Ela me trouxe o formulário, eu preenchi.
Aí, por coincidência, eu já tenho um sobrinho com paralisia cerebral, que a minha irmã já tinha muito esporte da educação, e a minha irmã falou, Dani, eu conheço a profissional que faz essa avaliação. Liga lá na educação e fala com ela. Eu liguei na educação, consegui falar com essa profissional. O nome dela é Leandra. As mães aqui sentem muito falta, é uma baita profissional. Aí eu falei, Leandra, eu preenchi um formulário na escola, minha irmã falou que é você que faz a avaliação das crianças. Aí ela, sou sim, só que eu tô com uma demanda bem grande. Eu falei, nossa, mas eu tô desesperada. Aí ela agendou, isso foi em junho já. Quando foi em agosto, ela avaliou meu filho, né? E ela passou meio período da escola lá. Umas 2 semanas depois, ela chamou a gente na Secretaria da Educação e deu o prognóstico, que eles chamam, né? Uhum. Então, ela me deu um relatório de umas 10 páginas de tudo que ela avaliou no meu filho. E falou, Dani, seu filho tem todas as características do transtorno do espectro autista. Eu não sou especialista em fechar diagnóstico, eu só fiz uma avaliação. Então, eu vou te orientar a marcar neuropediatra, vai na APAE, já põe ele na fila, vai na SDPD, lá tem o SER, que atende crianças de 0 a 3 anos, e independente de ter diagnóstico fechado, já pode entrar com a estimulação precoce. Aí saí da educação, no dia seguinte a gente já foi correndo tentar agendar neuro, agendamos o neuro, foi para setembro, a gente conseguiu uma consulta com a neura da doutora Emanuele, que atendia aqui na especialidade. A gente chegou na especialidade dia 28 de setembro, com o relatório feito pela educação, Luiz Henrique e o Jonas. Aí a doutora falou assim, olha, vocês fiquem em silêncio, por favor, que eu vou observar ele aqui dentro do consultório enquanto eu leio o relatório da escola. Aí, quando estava finalizando a consulta, ela tentou, né, fazer algumas interações com o Luiz Henrique para ver como ele respondia. Ela falou, mãe, baseado no relatório dessa profissional, com tudo que eu estou observando aqui no consultório, eu não tenho dúvida nenhuma. Seu filho está dentro do transtorno do espectro autista. Você tem alguma dúvida? Eu falei para ela, não, doutora. Eu já tenho um sobrinho com paralisia cerebral e autismo severo, que eu só fui ouvir falar de autismo por causa do meu sobrinho, só que é um nível de suporte totalmente diferente, mas eu fui ler os sintomas do meu filho, então eu já tinha ciência que ele era autista. Eu já saí de lá, Júlio, com formulário para ter direito a cartão especial de estacionamento, formulário para ter direito a cartão especial do ônibus, orientações de livros que ela achava importante eu ler como mãe, páginas do Instagram que ela achava importante eu seguir profissionais para ter informação, com uma guia de exame para bera, audiometria e exame cariótipo. Ela fez, esses foram os exames Dani, clínicos. mas assim, você falando assim, parece que é uma coisa simples, que há um conformismo fora do normal, né? Ouvindo você falar, parece que você encarou como uma coisa normal, natural, mas a gente sabe que no fundo não é. Como que foi assim o teu espírito, a tua cabeça, o seu sentimento, você e do Jonas, quando vocês tiveram o diagnóstico? Porque assim, obviamente, tá ali o filho, você ama, você vai cuidar, mas assim, deu algum momento assim de um desespero, do que eu faço agora? Sim. Como é que foi? Porque, assim, ouvindo você falar, depois de tanto tempo, você estuda, você está habituada, parece que, nossa, meu filho tem tá tudo bem, né? Mas a gente sabe que no fundo não é isso. Como é que foi? Era só o sentimento de aceitação, né? Eu aceitei que o meu filho era diferente, mas daí vem o medo de como lidar com o diferente. Sim, lógico, então, esse que é o problema. Trabalho CLT desde os 18 anos, meu medo era, e agora? Quem vai cuidar do meu filho? Ele está na creche das 8 às 5, eu preciso ver os direitos, né? Porque tudo isso eu fui atrás, passei com o psiquiatra também, a psiquiatra do CAPS, porque daí a gente foi fazer acolhimento no CAPS, porque o SER estava com fila, o Luiz já estava quase completando 2 anos e 8 meses e o SER ainda não tinha vaga para chamar lá, e o SER só ia até 2 anos, 11 meses e 29 dias. A criança fez 3 anos, o SER não atende mais. Então, quando ele completou os 3 anos que eu fiquei desesperada que o SER não chamou, eu fui para o CAPS. O que é o SER? O SER é o Centro Especializado de Reabilitação. Tá. Né? É um programa da saúde, é lei federal, todos os municípios precisam ter, e aqui em Barueri ele funciona dentro da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Mas lá faz estimulação precoce para crianças com atraso no desenvolvimento de 0 a 3 anos. Tá, mas aí você...
Aí eu comecei a Você pensar, começou... esse medo foi de onde buscar tratamento, porque eu trabalhava CLT e por coincidência eu tirei o Luiz Henrique do convênio quando ele completou 1 ano e meio. Ele tinha feito já todos aqueles exames de rotina, por mês e tal, e estava apresentando um desenvolvimento normal. Mas o medo bateu. Como lidar com isso? Eu queria pedir demissão do trabalho. O sentimento que bateu em mim como mãe era me trancar numa bolha com meu filho. Porque daí eu já lembrei de todas as crianças que sofrem bullying, abuso sexual. Então, crianças com transtorno do espectro autista, elas estão muito mais sujeitas a serem vítimas de homens maus. Vulnerável. Então, esse foi o meu medo. O meu medo já foi pensar em tudo isso no futuro. Então, na minha cabeça, assim, ninguém ia proteger o meu filho melhor que eu. Tá. Entre a pouca articulação entre saúde, educação e assistência social, apesar que, pelo que você narrou, não teve esse problema, né? Não teve esse problema, mas pelo que você vê, porque você acaba tendo contato com outras mães, né? Quais são os maiores desafios no acesso ao diagnóstico? Profissionais capacitados, né? Então, assim, para quem tem um convênio, para quem tem condições de pagar particular, você vai lá e paga uma avaliação neuropsicológica. Se você achar a mais barata, no mínimo R$3.000. Uma família que não tem poder aquisitivo vai depender do SUS, ela vai depender de várias consultas. Então, se ela for acolhida no CAPS, vão ser várias sessões até a psiquiatra fechar um diagnóstico. Se ela for atendida, aqui a gente tem falta de profissionais na rede, então demora uma consulta. Hoje, não sei, mas mães falam que talvez eu tive muita sorte, que hoje a educação não tem esse olhar tão sensível de encaminhar a criança para uma avaliação. Então, demora-se muito para fechar o diagnóstico hoje. E a gente tenta conscientizar as mães, né? Como o Júlio falou, eu tenho contato com muitas mães, porque a gente tem um grupo de mães atípicas de Barueri, com mais de 650 famílias. Então, ali, mães que estão ainda com crianças passando por investigação já entram lá com aquele sentimento, né? Com aquela preocupação. E a gente começa a orientar essas mães. Antes de qualquer coisa, trabalhe no que o seu filho precisa ser estimulado. Porque o diagnóstico, devido à banalização que a rede social também trouxe para o autismo com muita fake news, muita gente aí funcional se dizendo autista nível 1, eu acho que começou a prejudicar o fechamento de diagnóstico, então demora ainda mais. Bom, não existe fármacos, né, remédios que cure o TEA, né? Não tem cura. Medicamentos, eles podem ser usados para sintomas ou comorbidades específicas. Isso. No entanto, quais são os medicamentos que amenizam o desconforto do paciente? Então, o Luiz Henrique, até os 4 anos, o diagnóstico dele era só F84, que é o transtorno do espectro autista. Na pandemia, como ele mudou totalmente o comportamento, né, e visitando o psiquiatra, entrou o diagnóstico de comorbidade do TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, para tratar os sintomas do TDAH, tem um range de medicações assim mais abrangente. Mas para o autismo, a gente costuma medicar com antipsicóticos, que é para tentar diminuir a agitação da criança, algumas estereotipias que possam ser autolesivas. Muitas crianças têm transtorno do sono, então entra com medicações para ajudá-las a ter um sono mais tranquilo e não uma noite muito agitada, porque senão a mãe também não descansa. E se essa mãe não descansa, ela não tem condições de cuidar. Então, a maioria das medicações vem para isso, para ajudar a nível de concentração, diminuir a agitação e melhorar a qualidade do sono. Tá. Programas de treino parental aumentam a eficácia das intervenções. Então, por que os cuidadores aplicam estratégias do cotidiano? E qual é o papel primordial da família nesse tratamento? Eu acho que é isso, a família é o papel primordial, porque independente das terapias, a criança passa mais tempo com a família. Então a família precisa se conscientizar e se preparar para saber lidar com a criança. Né? Então hoje, na internet mesmo, tem muitas páginas do Instagram que oferecem cursos gratuitos, lives, palestras de capacitação, e que as mães podem sim, né, fazer e se capacitar para cuidar da criança, porque é como a gente diz, gente, leve não é para ninguém.
Mas se você se prepara para lidar com aqueles comportamentos que a gente chama de comportamento problema, comportamento disruptivo, comportamentos ruins de se lidar, se você se prepara para lidar com aquele comportamento, você lidar de forma tão natural que aquilo se torna menos pesado. E para se tornar menos pesado, você tem que se capacitar para fazer a análise do comportamento do seu filho, saber como estimular, intervir e manejar aquele comportamento. Na verdade, você precisa entender como que você vai lidar com seu filho no dia a dia. Porque eu imagino, né? Eu imagino que uma divergência de cuidado, né? De tratamento pessoal ali no dia a dia, né? Do lidar com a criança diferente em casa do que na escola, pode criar um conflito na cabeça da criança, né? Sim. E quando eu fui colocar o Luiz na fila da APAE, as terapeutas já falavam com a gente no acolhimento, né? Você vai se tornar a mãe PPR, porque crianças com autismo, elas aprendem com muita paciência, persistência e repetição. Então, se ele tem um atraso ali para memorizar algo, para aprender algo, todo dia você vai falar para ele, filho, você quer a maçã vermelha? Olha, a maçã é redonda. Ele vai, se ele não é verbal, às vezes ele vai apontar para a maçã que ele quer. Então que gostoso, vamos comer. Maçã é uma fruta, é vermelha, é redonda. Você já está ensinando a criança a saber que aquilo é uma fruta, a cor, o formato. Então é de maneira natural que a família estimula aquela criança. Só que se você não ensinar os pais, que é nessa maneira natural, com muita paciência, persistência e repetição, você está estimulando o seu filho, as famílias acham que depende só de muitas horas de terapia ABA. E como que a escola pode apoiar de forma efetiva o estudante autista? Na sua opinião, pelo que você vê do Luiz Henrique, no desenvolvimento dele, acompanhando ele na escola, o que a escola pode ou poderia ajudar efetivamente no tratamento ou no dia a dia de uma criança com TEA? Então, no dia a dia da escola, hoje a gente tem, pelo menos aqui em Barueri, professores de inclusão. Então, são profissionais formados em pedagogia, a maioria deles com pós-graduação em educação especial. Então, eles são especializados em dar para o seu filho atividades adaptadas, sempre com uma finalidade pedagógica, de ajudar o seu filho a se alfabetizar de uma maneira diferente dos outros. Então, ele vai ter um atraso para alcançar essa habilidade. Pode ser que muitos autistas nem tenham essa habilidade de aprender a ler e escrever. Mas, o que elas podem fazer? De acordo com cada aluno, assim como cada mãe vai estudar o autismo do seu filho, que a gente já falou que é um espectro, nenhum é igual ao outro, então nenhuma professora de inclusão vai pegar um aluno igual esse ano que vem. Então ela vai ter que ter esse interesse, que eu digo que é o amor pelo que faz, em estudar cada aluno. Mas há uma interação, porque assim, tem agora essa lei da inclusão, então eles têm que inserir o Luiz Henrique numa sala de aula com crianças que não sofrem do transtorno, né? E ela tem que lidar com essa criança, com o Luiz Henrique, da mesma forma que ela lida com as outras crianças. No entanto, como a gente já falou anteriormente, o Luiz Henrique tem, como todo ser humano, tem algumas manias familiares, né? Que é característico da mãe e do pai em casa. Existe essa interação entre o professor e os pais, porque facilita muito a missão dela. Existe essa interação? Gente, no meu caso, sim, né? Como eu falei, o Luiz foi diagnosticado com 2 anos e 6 meses. Desde lá eu estudo muito, então eu sou muito presente na Secretaria da Educação, na escola. Mas é porque você... Isso. Eu acho que pela minha personalidade, pela maneira que eu lido com isso. Então, eu sempre fui muito próxima do corpo docente, tanto da maternal, quanto da pré-escola, quanto agora da Fundamental 1. E a maior dificuldade hoje dos profissionais que eu sinto, né? Eu vou falar, a habilidade assim, nota 10, pelo menos até hoje, com os que passaram com meu filho na questão de atividade adaptada. E a carência é de capacitação para esses profissionais. Que, igual eu falei, hoje eles têm uma capacitação em educação especial. Eles não têm uma capacitação em análise comportamental. E para uma educação especial, isso faria muita diferença. Que série que ele está? 4ª série. E como que ele é na escola?
Ele tem um nível de concentração muito pequeno, ele tem a carga horária da escola reduzida, então ele tem o professor de inclusão que, devido ao nível de suporte dele, não é possível compartilhar, então é um professor de inclusão que fica com ele do início ao fim. No intervalo, ele é supervisionado por uma cuidadora de pátio, e ele tem, assim, acordos, né? Lá é feita toda uma rotina visual. Ele chega, a professora de inclusão mostra para ele tudo que ele vai fazer naquele dia. Então, 2 atividades, tem direito a uma volta na quadra. Mais 2 atividades, tem direito a uma volta na biblioteca. Aí é o intervalo. Voltou do intervalo, o acordo de novo. Mais 2, 3 atividades, ele vai ter que ter o tempo de movimento dele. Porque no caso do meu filho, e já devido ao autismo nível 2 de suporte e por ter TDAH, ele é uma criança do movimento. E muitos movimentos que ele tem são movimentos para se autorregular. Então vai ser impossível eu segurar ele na carteira da escola sentado por 3 horas. Ele vai precisar ter o intervalo dele de movimento. Entendi. E isso pelo menos para o meu filho, vem sido bem respeitado pela escola. Mas a questão de inclusão ela ainda é muito falha, né? Hoje eu entendo mais como segregado. Meu filho está segregado numa escola. Então, por que ela é falha? Porque essa interação mesmo com os outros alunos, ela ainda é falha. Porque o Luiz Henrique ele tem muita facilidade de criar vínculo com os adultos e dificuldade de criar vínculos com os pares. Então, acho que as atividades em grupo ainda são pequenas, é uma atividade ou outra que vamos por, vamos fazer um teatro, aí as crianças vêm lá apresentar os personagens do teatro para o Luiz Henrique para interagir. Esses momentos de interações são raros. Mas isso se dá, na sua opinião, pela falta de profissionais qualificados? Pela falta do município, da Secretaria da Educação, fornecer capacitação para a escola. Os profissionais não recebem a devida capacitação. Já que a gente tem uma educação inclusiva, eu preciso capacitar os profissionais da educação para serem inclusivos. Porque o transtorno ou qualquer outra deficiência, ela não vem com manual. Então vai ser através de muita capacitação que esse profissional vai aprender a lidar, e também dependendo do amor que ele tem pela profissão. A tecnologia assistiva e a comunicação alternativa são úteis? São demais. Me dá detalhes dessa... Porque hoje, principalmente as mães que acabam de receber o diagnóstico, a euforia delas é colocar o filho no fono. Meu filho precisa de uma fonoaudióloga. E sem, às vezes, saber que o papel da fono no autismo nem sempre é ensinar o seu filho a falar, é ensinar o seu filho a se comunicar. Então vai estar muito presente na vida dos autistas a comunicação aumentativa alternativa, que são as PECs impressas. Hoje a gente já tem muito aplicativo para o celular, que ensina a criança a se comunicar através de figuras. Então ela ajuda a criança a diminuir o estresse, a ansiedade, a irritação. A comunicação alternativa faz muita diferença. Quais os principais direitos e políticas públicas que apoiam as pessoas, né, do espectro autista e as suas famílias? E o que você diz sobre esse apoio especificamente aqui em Barueri? Então, as crianças têm direito à isenção, né, da passagem de ônibus, então tem um cartão PCD para elas têm direito a estacionamento de vaga de pessoa com deficiência. As mães em situação de vulnerabilidade, baixa renda, têm direito ao LOAS. E aqui em Barueri, pelo menos na minha experiência como mãe, tudo foi muito explicado, né? Então, como a gente já estava conversando, quando o Luiz foi diagnosticado, a própria neuropediatra a gente já saiu de lá com todas as instruções de direitos, né? O seu filho vai sair daqui laudado, ele tem direito à vaga especial em estacionamento, ele tem direito à isenção de passagem, então já você vai sair daqui com um formulário para você não ganhar tempo da entrada no cartão do ônibus, você vai sair daqui com um formulário para você dar entrada no ganha tempo fazer o cartão da vaga especial, você pode ir atrás dos seus direitos de isenção de PVA, de rodízio. A única coisa que não se falou na neuro, que eu fiquei sabendo depois, foi a questão do LOAS, né? Que é para as mães, a maioria que já tem CAD único, o próprio CRAS vai dar essa orientação. Tá, mas aí você falou assim, direitos básicos, mas na questão do atendimento, você comentou que o Luiz Henrique, ele começou no CAPS e depois ele migrou para o CRETEA, né? Isso. Com relação
a estrutura, né? A gente sabe também que pela demanda, por uma série de coisas, também não é perfeito, não é o que poderia ser, o que deveria ser. Mas, no geral, como que é essa estrutura para poder atender a criança autista no município? Então, o Luiz Henrique, né, por ter sido diagnosticado próximo dos 3 anos, não deu tempo de usar o SER, que é o Centro Especializado de Reabilitação. Então, aos 3 anos, ele começou a ecoterapia, né, através da SDPD, não demorou muito para sair a ecoterapia. No CAPS, foi através de ouvidoria. Tá? Eu fui no CAPS, fui acolhido, eles disseram que não tinha vaga, meu filho ia passar com o enfermeiro técnico uma vez por mês até ele ser inserido numa terapia, e eu já tinha lido, e a própria neuropediatra tinha falado para mim da importância da estimulação precoce. Mas ele não foi inserido porque não tinha vaga. Mas depois que ele foi inserido, como é que foi o acompanhamento dentro do CAPS? Então, aí ele entrou na terapia em grupo semanal. Toda quarta-feira, o Luiz participava de uma terapia em grupo semanal, que eles dividiam por crianças da mesma faixa etária e de graus de suporte semelhantes. Aí era uma equipe multidisciplinar. Geralmente tinha uma fono, uma TO e uma assistente social. Aí na próxima terapia era uma psicóloga, um enfermeiro técnico e uma fono. Aí eles iam variando, era sempre 3 profissionais acompanhando aquele grupo de crianças semanais. E era legal? Era legal. Era legal. Tinha sempre uma devolutiva no final, do que eles trabalhavam com a sua criança, do que eles esperavam dela, o que ela atendeu e uma orientação do que fazer em casa. E com a sua experiência e com toda a sua curiosidade de entender cada vez mais do assunto, quais são os gargalos no tratamento e qual a sua sugestão para melhorar, para dar uma qualidade de vida melhor para as crianças e não uma comodidade, mas assim, uma segurança maior para os pais? Capacitação familiar, ela é primordial, e aumentar os polos de atendimento. O que seria essa capacitação familiar? Orientação mesmo. Hoje eu, Daniele, faço um curso que chama Comunidade de Mães Especialistas. Mas você, você é um caso à parte, porque assim, vamos lá, você é um caso à parte, porque desde do diagnóstico, ou do pré-diagnóstico, você já foi buscar. Quando a professora te chamou, você contou pra gente, quando a professora te chamou, falou de algumas características do Luiz Henrique, você já foi no Google, você já pesquisou, e quando você voltou, você já estava pré-diagnosticada, né, pelo Google da situação. Mas você é um caso à parte, é um caso atípico, né? Tem pessoas que têm dificuldade de aceitar, têm dificuldade de assimilar o golpe, não consegue levar como um desafio, né? O que poderia ser feito para conscientizar as famílias de que elas precisam se inteirar do assunto para auxiliar na terapia da criança? Para ajudar, porque é na rotina, nas atividades da vida diária, é você ensinando seu filho a ser independente, a criar autonomia, você já está automaticamente estimulando as dificuldades que ele tem ali junto com o autismo. Porque o autismo, ele é o quê? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele vai trazer para sua criança o quê? Um atraso no desenvolvimento. Então, se ela tem dificuldade de se desenvolver, você tem que usar a sua rotina do dia a dia para estimular ele. E para estimular de uma maneira adequada, é necessária uma capacitação. Para você não correr o risco de reforçar, como a gente estava comentando, de comportamentos problemas, de birra. Então, para você saber diferenciar o que é uma birra, o que é uma crise, você precisa estudar sobre aquele comportamento. Então, e você tem uma certa relação com algumas famílias aqui em Barueri. Como que você encara a disposição dessas famílias em aprender a lidar com o transtorno do filho? Infelizmente não é uma parcela tão grande quanto esperado. Eu acho que assim, chutado, né? Baseada nos grupos que eu faço parte. Acho que 70% das mães são muito interessadas, talvez outros 30% tentem terceirizar a responsabilidade. Mas é uma média boa então. E assim, na verdade, a gente também tem a grande dificuldade
que muitas mães atípicas são mães solos. Porque o pai, quando descobre que a criança tem alguma deficiência, eles pulam fora. Meu Deus. Então, no último congresso do autismo que eu participei, no estudo lá estava 80% das mães são mães solos, de crianças com transtorno do espectro autista. Meu Deus do céu. Então, muitos pais abandonam as famílias e ainda desses que abandonam, alguns não cumprem nem com Com a o que obrigação a lei, básica. exatamente. Com a obrigação básica. Nem com a obrigação básica. Quem dirá contribuir com o desenvolvimento da criança. Bom, Luiz Henrique está com 9 anos, mas como você é uma mãe assim que busca sempre estar atualizada, como que você imagina que vai ser a transição do Luiz Henrique para a fase adulta? Porque ele já está numa pré-adolescência, está com 9 anos, daqui a pouco ele é um adolescente, e aí ele vai caminhar para a vida adulta. Como que você imagina que vai se dar essa transição? Olha, quando o Luiz Ou Henrique... você não imagina ainda? Quando o Luiz Henrique foi diagnosticado, a gente sempre imagina que vai ficando mais fácil, mas não é. Né? Os desafios vão escalando, na verdade. A puberdade já começa ali dos 9 aos 11 anos. Então, eu tento não pensar muito, Júlio. Eu sempre vou atrás de aprender a lidar com aquele desafio que eu tenho no momento. Porque ser mãe atípica já é uma carga, assim, bastante exaustiva, né? Que eu vou dizer, eu tento levar com mais leveza, me capacitando para lidar com ele, mas é exaustivo. Então, eu tento ficar cansada, porque eu digo que cansa, gente. Você ficar o tempo todo em estado de alerta, observando o seu filho, tentando adivinhar o que aquele comportamento quer dizer, isso é mentalmente muito exaustivo. Então, eu procuro me preocupar só com o desafio do agora, porque pode ser que eu falo, ele vai me dar muito trabalho na adolescência, vai começar a despertar os desejos de um adolescente, ele não vai saber lidar com isso. Eu prefiro buscar ajuda e informação na hora que ele me apresentar essa dificuldade. Tá certo. E toda regulação emocional e comportamental, ela precisa de um apoio. Como que você faz isso? Respira fundo, conta até 10 e analisa, porque todo comportamento, ele tem uma função. Então, a gente que busca conhecimento, você fica muito em estado de alerta o tempo todo. Então, você vai avaliar o que causou, né? Se aquilo é uma irritação, se é uma dor, se é só uma birra. Então, para você ter noção do que é esse comportamento, é um estado de alerta e observação total. De todo esse processo de tratamentos e terapias que o Luiz Henrique foi submetido até agora e que você acompanhou, o que você considera como destaque e o que poderia avançar? Gente, eu acho que o maior destaque mesmo é você pegar um profissional que ama o que faz e que acima daquilo tem o dom para fazer isso, né? Como eu comentei da Leandra, que fez o pré-diagnóstico do Luiz na educação, hoje ela tem um consultório particular, né? E é uma profissional que eu não consigo tirar da minha vida. Qual profissional? Qual que é a profissão Ela dela? é neuropsicóloga, musicoterapeuta, especialista em análise do comportamento. Então, assim, quando você pega um profissional muito bom, você tem essa dificuldade de quebrar o vínculo, porque ele te ajuda demais, né? É o profissional que sabe estimular o seu filho, sabe manejar comportamento e sabe ensinar você a fazer isso no seu ambiente. Então, de todas as terapias que o Luiz fez, na verdade, eu não tenho nada para falar assim, isso ajudou muito o Luiz. Eu tive sorte com bons terapeutas e azar com terapeutas ruins. Então, no CAPS, eu falo, o atendimento do CAPS, no geral, foi muito bom, mas lá eu tinha atendimentos de profissionais bons e outros nem tanto. No CRETEA é a mesma situação. A proposta do CRETEA é muito boa, mas lá dentro também tem profissionais bons e outros nem tanto. Como toda profissão, né? E como em todo lugar. E seja em terapia particular, convênio, eu acho que esse quadro, nós mães atípicas, vamos pegar em qualquer cenário. Precisa assim, não contar com a sorte, né? Com a bênção do profissional fazer aquilo por amor, que ele vai fazer bem feito. E assim, para uma família, né, que acabou de ter o diagnóstico, né? É o início da jornada dela. Qual seria o seu conselho? Por onde iniciar?
Acabou de ter agora o diagnóstico. Uhum. A professora acabou de chamar, acabou de falar. Qual que é o conselho que você dá? Por onde começar? Eu acho que a internet ajuda muito, mas se você fazer uma busca inteligente, né? Então, são bons livros que falem sobre o transtorno do espectro autista. Nós temos livros curtos que ajudam muito. Bons profissionais no Instagram, então sempre um bom psiquiatra, um bom neuropediatra, um bom neurocientista. Então, sigam bons profissionais que vão ter vídeos com conteúdos muito bons para ajudar, que são voltados para os pais, numa linguagem mais simples, didática, que a gente entende. Por isso que eu digo, então, que você vai buscar profissionais. Cada mãe, acho que cada familiar sabe aquilo, né, que consegue absorver de informação. Então, são profissionais com falas simples e diretas. Tem muitos que podem contribuir. E essa busca por conhecimento mesmo. E eu digo, talvez não é se tornar um profissional na área, mas pelo menos uma pessoa preparada para lidar com seu próprio filho. Porque a estimulação precoce, o manejo ideal vai ajudá-lo muito. Quanto mais a família se bloqueia para aceitar o diagnóstico, mais prejudicada essa criança é. Tem algumas famílias, e você deve ter tido contato, né, com algumas famílias que tiveram esse sentimento, né? Sentimento de luto após o diagnóstico. Como driblar esse sentimento de luto após o diagnóstico? Eu acho que é assim, né? Eu sou evangélica, cristã, então acho que você precisa buscar muito de Deus, primeiramente, pedir a Deus preparação para lidar com aquilo, encarar realmente como um propósito, uma missão, porque de uma coisa eu tenho certeza, o Luiz Henrique me transformou num ser humano muito melhor. Então, é você tirar uma oportunidade mesmo de evolução como ser humano. Aquilo vai trazer para você desafios que você nunca imaginou ter na vida e vai te transformar num cidadão de bem, se você já era, muito melhor. Muito melhor. A terapia mediada pelos pais, a gente falou bastante sobre isso aqui, da importância do envolvimento da família, né? Nesse processo terapêutico, treinamento dos pais para desenvolver as crianças nas suas habilidades é o melhor caminho, não é? É o melhor caminho. Independente das terapias que vêm de fora, dos programas, das clínicas, a família ainda é ali o... É primordial, porque a gente não pode esquecer que antes do transtorno, de qualquer deficiência, você tem ali uma criança. Ela precisa de lazer, ela precisa brincar. E em casa você aprende, assim como quando você leva uma criança para a creche vai te ensinar que na primeira infância, do 0 aos 5 anos, essa criança ela vai aprender brincando. Então é importante ela ter tempos de qualidade. Se você enfia uma criança para ter 20, 30 horas semanais de terapia, você está deixando aquela criança exausta. E talvez ao invés de ajudá-la, você está prejudicando. Então, quanto mais você conseguir naturalizar no ambiente familiar a evolução dela, com certeza para ela vai ser mais agradável. Dani, para a gente encerrar, qual a mensagem que você deixaria para as famílias, para os profissionais e para os gestores públicos? Olha, para as famílias, não crie expectativas em cima da sua criança. Tente valorizar qualquer pequena conquista, porque acima de tudo, como a gente falou, é um ser humano, é uma pessoa, importante é que ela seja feliz. Então, o foco da família é ter um filho feliz e não cheio de cobrança de que ele precisa desenvolver isso, ele precisa desenvolver aquilo. Ele é diferente. Ele não vai, talvez, desenvolver tudo o que você espera. Então, não crie muita expectativa, né? Trabalhe, se preocupe em ter uma criança que crie autonomia, independência, que saiba se defender e, acima de tudo, seja feliz. Os profissionais. Para os profissionais, se capacite, continue estudando a vida toda, porque a gente falou, o transtorno do espectro autista ainda é um mistério até para um neurocientista que não tem resposta para tudo. E é um espectro, nenhum é igual ao outro. Então não adianta vocês pegarem um livro que vocês estudaram e tentar aplicar esse mesmo livro para todos os pacientes, porque não vai dar certo. Então tenham esse cuidado, avaliem com cuidado cada paciente e coloque acima de tudo o amor pela profissão. Não existe um padrão, né? Não existe um padrão. E para os gestores públicos?
façam políticas públicas voltadas principalmente para a capacitação das famílias e a conscientização da nossa comunidade, né, da população em si, porque hoje se fala muito do autismo no mês de abril. É a conscientização do transtorno do espectro autista. Aí tem palestra aqui, uma reportagem ali. É importante trabalhar, e eu não digo nem só, gente, o autismo, a questão da inclusão mesmo, em geral, de qualquer deficiência. É algo que precisa ser mais falado na mídia, ter mais política pública voltada mesmo para conscientização e respeito. Porque essas pessoas ainda são muito desrespeitadas e eu acredito que por muita falta de política pública e informação. Dani, que sensacional que foi, que legal. Eu aprendi demais, a gente passa a ter uma outra visão, né, do que significa esse mundo, né, esse mundo maravilhoso, espetacular, que tem que ser cuidado, tem que ter um carinho especial com essas crianças e com essas famílias, né? Muito obrigado por tudo que você passou para a gente, por toda a sua experiência, o seu conhecimento como mãe, que é esse mesmo, era exatamente isso que a gente do programa Questão de Ordem, a gente vislumbrou, né? A visão de uma mãe, né, para outras mães, para a importância da família mais uma vez, né? A importância, a família é importante em todas as áreas da nossa vida, né? Em tudo que a gente faz. E aí a importância da família nas terapias de uma criança com TEA. Júlio, como você falou agora do cuidado, na mensagem para as famílias também, gente, não se preocupe só em cuidar da criança, mas de cuidar de quem cuida. A gente já falou do percentual aí de mães solos que tem de crianças com deficiência, então tenha um tempo para você. Se você gosta de ir no cabeleireiro, se você gosta de fazer uma massagem, tente tirar esse tempo para você, que se você não estiver bem, com a sua saúde mental em dia, com a sua saúde emocional, com a sua autoestima, isso vai refletir muito no seu cuidado com a criança. Bom, e para você que está nos assistindo, né, eu queria falar que o tratamento para o TEA deve ser adaptado às necessidades de cada indivíduo, como a Dani bem falou, por isso que é espectro, cada um tem um tipo de tratamento específico, né? Considerando seus pontos fortes, os desafios e a presença de outras condições. E para o poder público e para as pessoas que se envolvem diretamente com as terapias, é essencial oferecer suporte e orientação para os familiares, como a Dani falou, né? A Dani é um caso à parte que ela foi atrás, né, de todas as informações, além de disseminar informações sobre o autismo e as melhores práticas. Que fique dado esse recado que é uma coisa que está no nosso dia a dia e a gente precisa ter cuidado. Dani, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço. Deus te abençoe. A oportunidade. Um beijão no Luiz Henrique, um beijão no Jonas, e que Deus continue abençoando vocês e te dando essa força assim descomunal que você demonstrou para a gente aqui. Obrigada, Júlio. Não se esqueça, após assistir esse programa, você curtir, você comentar, você compartilhar e nos seguir nas redes sociais. Questão de Ordem volta no próximo programa com mais uma novidade para vocês. Grande abraço, Deus os abençoe.